Eu preciso de um namorado até amanhã. Rafael Duarte ouviu a frase por cima do chiado do leite vaporizado e do tilintar discreto das xícaras no Café Vale Verde, uma cafeteria pequena escondida numa rua chuvosa de Porto Alegre. Ele estava sentado na mesa de sempre, no canto, fingindo estudar um relatório de investimentos enquanto observava os pedestres correrem sob guarda-chuvas. Aos 44 anos, Rafael comandava um fundo de investimentos privado que valia mais dinheiro do que a maioria das pessoas conseguia imaginar. Sua agenda estava organizada com meses de antecedência. Seus ternos eram feitos sob medida. Seus assistentes resolviam problemas antes mesmo que ele os notasse. E ele estava profundamente entediado. Foi então que Camila Rocha baixou a voz atrás do balcão e mudou a tarde dele. "Não, Bia! Você não entende! O casamento da Larissa é amanhã. A tia Marlene acha que eu estou namorando alguém há meses." Rafael olhou para o tablet, embora já não estivesse lendo nada. Camila já tinha servido café expresso para ele várias vezes. Ela usava o cabelo escuro preso num coque desalinhado e se movia com a pressa de quem trabalhava turnos demais. Rafael tinha notado que ela decorava os pedidos dos clientes fiéis, passava biscoitos escondidos para crianças cansadas e nunca reclamava quando os colegas sumiam no horário de pico. Agora, o pânico afiava sua voz. "O cara que prometeu me ajudar cancelou. Disse que tem viagem de negócios amanhã." Conveniente, né? Ela escutou, depois gemeu. "Eu não posso chegar sozinha. A tia Marlene vai passar a recepção inteira perguntando por que eu ainda sou solteira, por que não tenho casa própria e se há algo errado comigo." Rafael quase sorriu. Ele entendia negociações hostis. Interrogatório de família soava pior. Camila se encostou na parede. "Eu já contei para todo mundo que ele é bem-sucedido e confiável." Eu disse. "A gente se conheceu num jantar beneficente. Preciso de alguém alto, razoavelmente apresentável e capaz de fingir que gosta de mim." Rafael pousou devagar o tablet sobre a mesa. Durante anos, as pessoas tinham procurado por ele querendo investimento, contatos, influência, emprego, doações ou acesso. Ninguém jamais tinha lhe apresentado, sem saber, algo tão absurdo. Um problema real que dinheiro sozinho não conseguia resolver. Quando Camila desligou o telefone, voltou ao trabalho com um sorriso profissional que não conseguia esconder a ansiedade. Rafael pensou no seu fim de semana. Uma revisão financeira, golfe, jantar com gente que falaria sobre o mercado, fingindo não reparar nos relógios uns dos outros. Depois imaginou comparecer a um casamento numa vinícola, ao lado de uma garçonete desesperada, convencendo uma tia opinativa de que os dois formavam um casal profundamente apaixonado. Pela primeira vez na semana, sentiu-se desperto. Caminhou até o balcão. Camila levantou os olhos. "Mais um expresso? Não. Tenho uma proposta." A expressão dela ficou imediatamente desconfiada. Eu ouvi sua conversa. O rosto dela corou. "Isso era particular. Eu sei. Peço desculpas. Mas você precisa de um namorado até amanhã." O constrangimento dela virou irritação. "Senhor, isso não tem graça." "Não estou brincando." Ele estendeu a mão. Rafael Duarte. Ela olhou para a mão antes de apertá-la. "Camila Rocha. Estou disponível amanhã. Sou alto. Tenho vários ternos. Sei me comportar em eventos formais e sou extremamente experiente em fingir que gosto de conversas." Camila piscou. "Você está se oferecendo para fingir ser meu namorado. Seu namorado sério? Possivelmente seu futuro noivo, dependendo do quão perigosa for a tia Marlene." Atrás da máquina de café, Diego, outro atendente, ficou subitamente fascinado por polir a mesma xícara repetidas vezes. Camila cruzou os braços. "Por quê?" "Porque minha vida ficou dolorosamente previsível. Esse deve ser o pior motivo que eu já ouvi. Também é a verdade." Ela o observou com cuidado. Ele parecia caro, calmo e completamente insano. "Você pode ser perigoso. A tia Marlene também pode." Camila quase riu apesar de si mesma. Rafael continuou. "Eu vou te compensar pelo fim de semana." Ela enrijeceu. "Eu não estou vendendo nada. Nem eu. Você vai perder um dia de trabalho e passar o fim de semana participando de um arranjo ridículo que beneficia os dois. Eu pagaria o equivalente a vários meses do seu salário na cafeteria." A expressão dela mudou.
Rafael tinha observado gente falando de dinheiro o suficiente para reconhecer a diferença entre ganância e alívio. Os olhos de Camila não se iluminaram de desejo, suavizaram-se de cálculo. Aluguel, contas, mais uma coisa. Meu irmão mais novo precisa de reforço escolar. Ela disse baixinho. Ele está ficando para trás na escola. Então use o dinheiro para ele. Ela o encarou por vários segundos longos. Uma condição, diga. Preciso entender o homem que supostamente estou namorando. Rafael sorriu. Era exatamente o tipo de condição que ninguém na sua vida profissional jamais tinha exigido. Justo. Camila tirou o avental. Meu turno termina logo. Tarde demais. Temos menos de um dia para fabricar um relacionamento crível. Ela pegou a bolsa. Diego os encarou. Camila apontou para ele. Você não ouviu nada. Absolutamente nada, disse Diego, ainda polindo a xícara. Exceto, talvez, o começo da melhor história da minha vida. Lá fora, Rafael abriu a porta do carona de um sedã escuro. Camila parou. Você dirige isso? Eu disse que era confiável. Esse carro diz algo além de confiável. Então amanhã, Rafael respondeu. Vamos garantir que a tia Marlene note só a parte confiável. Pela primeira vez desde que recebera a ligação de cancelamento, Camila riu. E pela primeira vez em anos, Rafael esqueceu de checar o celular. O planejamento de emergência começou antes de saírem do centro de Porto Alegre. Como a gente se conheceu? Rafael perguntou. Num jantar beneficente. Qual instituição? Eu nunca inventei essa parte. Perigoso. Camila franziu a testa. Você está levando isso preocupantemente a sério. Se mentirmos mal, fracassamos. A gente não está invadindo um país. Sua tia parece mais difícil. Camila sorriu, relutante. Decidiram que tinham se conhecido, através de amigos em comum, numa campanha beneficente que apoiava a educação de jovens. Rafael seria advogado especializado em aquisições empresariais. Ele realmente entendia de aquisições. Então essa parte resistiria a perguntas. A idade dele continuava 44. Supostamente estavam namorando havia 2 meses. O relacionamento era intenso, mas sensato. Palavras que Camila insistiu que a tia Marlene apreciaria. Rafael anotava tudo no celular. Camila observou. Você está fazendo anotações. Eu não perco negociações porque alguém esquece detalhes. Minha tia não é uma negociação. Isso ainda não está provado. A parada seguinte foi um bairro comercial elegante. Camila olhou pela vitrine de uma boutique refinada e balançou a cabeça na hora. Não, você precisa de algo à altura. Eu tenho um vestido. Que tipo? Preto. Comprado em liquidação há uns anos. Rafael pareceu preocupado. O quê? Um advogado corporativo sério não leva a namorada supostamente amada para um casamento de verão numa vinícola vestida para uma auditoria fiscal. Meu vestido está bom. Isso é credibilidade operacional. Gente normal chama isso de compras. Lá dentro, Camila protestou a cada etiqueta de preço. Rafael ignorou os valores e pediu à vendedora algo elegante, sem parecer teatral. Por fim, Camila saiu usando um vestido longo azul acinzentado. Rafael parou de falar. Pela primeira vez desde que propusera o esquema, sua expressão perdeu o cálculo divertido. Camila reparou. Bom, ele se recompôs. Excelente. Isso soou surpreendentemente humano. Não fique confiante demais. Ainda precisamos de sapatos. Ela revirou os olhos. Ao entardecer, chegaram ao apartamento modesto de Camila, num prédio antigo perto da Cidade Baixa. Rafael tirou o paletó e sentou-se à mesa da cozinha enquanto ela preparava chá. O contraste fez Camila rir. O quê? Você parece alguém que largou uma reunião de diretoria dentro da minha cozinha por acidente. Rafael abriu o tablet. Precisamos de informações pessoais, tipo comida favorita. Pão de queijo com queijo derretido. Ele pareceu decepcionado. O quê? Eu esperava algo mais útil. É útil. Você também ama pão de queijo com queijo derretido. Eu amo. Agora você ama. Continuaram. Filmes favoritos, memórias de infância, manias irritantes, brigas imaginárias. Camila decidiu que Rafael sempre chegava cedo demais. Rafael decidiu que Camila deixava xícaras de café espalhadas por toda parte. O desentendimento fictício deles,
Envolvia escolher móveis para a casa que supostamente estavam considerando comprar fora de Porto Alegre. Então Rafael perguntou: "Por que eu te amo?" Camila quase derrubou a caneca. "Não precisamos disso." "Precisamos sim. Sua tia vai perguntar." Ela pensou. "Diga que eu deixo sua vida menos séria." A expressão de Rafael mudou. "Isso pode ser convincente demais." Camila o observou. Ele baixou os olhos. "Por que eu te amo?" "Eu não te amo." De novo. Credibilidade. Ela considerou. "Por que você presta atenção?" Rafael franziu levemente a testa. "Você percebeu que eu precisava de ajuda. Percebeu que meu irmão importa para mim. Percebeu que eu estava constrangida em vez de tirar sarro. Isso é perigosamente sincero. Então a tia Marlene vai acreditar." Depois praticaram gestos. Dar as mãos. Uma mão nas costas, ficar perto sem parecer desconfortável. "Nada de beijo," Camila disse na hora. "Combinado. Nem para efeito dramático. Eu administro fundos de investimento, Camila. Sei respeitar limites contratuais. Você sugeriu fingir ser namorado de uma desconhecida depois de escutar a ligação dela pelo telefone. Circunstâncias incomuns." Quando a meia-noite se aproximou, Camila olhou para o sofá pequeno. "Você não vai dormir aqui." "Presumi que não." Rafael fez uma ligação. Menos de uma hora depois, um motorista entregou uma cama de camping compacta e roupas de cama novas. Camila arregalou os olhos. "Você tem uma cama de emergência? Minha equipe consegue localizar quase tudo. Isso é assustador, é eficiente." Antes de ir para o quarto, Camila parou. "Rafael?" "Sim." "Por que você está mesmo fazendo isso?" Ele olhou ao redor do apartamento minúsculo, para a pilha de contas ao lado da geladeira, os móveis de segunda mão e o cronograma escolar escrito à mão do irmão dela. Então respondeu, mais baixo do que antes. "Acho que passei anos demais resolvendo problemas caros. E o meu? O seu importa para alguém." Ela assentiu e fechou a porta do quarto. Muito depois de o apartamento silenciar, Rafael continuou acordado. Durante anos, tinha medido dias bem-sucedidos em porcentagens, acordos e retornos. Ainda assim, o que ocupava sua mente era se lembrava que Camila odiava a azeitona e amava filmes antigos de mistério. Era ridículo e, de alguma forma, importante. O casamento aconteceu na tarde seguinte numa vinícola na Serra Gaúcha, perto de Bento Gonçalves, onde fileiras de parreiras se estendiam por colinas verdes sob um céu límpido de verão. Camila sentou-se rígida ao lado de Rafael durante o trajeto. "Você está nervosa," ele disse. "Minha família inteira está esperando para te examinar como um carro usado. Eu sobrevivi a audiências no Congresso. Você não sobreviveu à tia Marlene." Rafael assentiu, pensativo. "Ponto para você." Antes de saírem do carro, ele olhou para ela. "Lembra da nossa história? Jantar beneficente. Gels Messas, advogado corporativo. Você ama pão de queijo com queijo derretido? Discordo desse último fato. Tarde demais. E contato físico controlado." Camila riu, nervosa. Contato físico controlado. Ainda soa como algo saído de um manual de funcionário. Caminharam juntos até o gramado da recepção. Camila avistou a tia Marlene quase de imediato. Ela estava ao lado de vários parentes, num vestido lilás, examinando os convidados que chegavam com a concentração de um agente de segurança de aeroporto. Ali. Rafael seguiu o olhar dela. "Essa é a Marlene." "Sim. Ela parece formidável." "Eu avisei." Marlene se aproximou antes que tivessem cruzado metade do gramado. Camila, os olhos dela foram direto para Rafael. "Então, esse deve ser o famoso advogado." Rafael estendeu a mão. "Rafael Duarte. Já ouvi bastante sobre a senhora." A expressão de Marlene sugeriu que ela considerava isso apropriado. "E eu já ouvi sobre o senhor." Camila enlaçou o braço no de Rafael. Marlene notava tudo: o terno bem cortado, os sapatos engraxados, o relógio discreto, o jeito que Rafael se virava levemente para Camila sempre que ela falava. Então, Marlene começou. "Camila conta que vocês se conheceram num evento beneficente." Rafael respondeu com naturalidade. Uma campanha que apoiava programas educacionais para crianças que precisam de reforço escolar. Camila quase parou de respirar. Ele tinha incluído o irmão dela sem avisar.
E o senhor reparou na Camila ali. De imediato, Marlene ergueu uma sobrancelha. Por quê? Rafael olhou para Camila. Todo mundo mais estava se esforçando muito para parecer importante. Camila estava ajudando um garçom a recolher copos quebrados. Camila sabia que aquilo nunca tinha acontecido. Ainda assim, o sentimento parecia estranhamente verdadeiro. Ela parecia real. Marlene amoleceu um pouco. Depois o tio Eduardo chegou. Era largo de ombros, animado, e já carregava um drink. Então você é o homem misterioso da Camila, Rafael. Advogado, transações empresariais. Tem casa própria? Camila quase gemeu. Rafael manteve a calma. Tem um apartamento em Porto Alegre. Camila e eu já conversamos sobre procurar uma casa eventualmente. Marlene se iluminou. Uma casa? Camila interveio. Ainda estamos discutindo sobre móveis. Rafael assentiu, solene. Ela prefere coisas bonitas. Eu prefiro coisas capazes de sobreviver ao uso real. Não era isso que a gente tinha combinado. Camila sussurrou. Sou natural. Eduardo riu. Eu gostei dele. A cerimônia transcorreu tranquila. Na recepção, porém, o interrogatório continuou. Marlene perguntou sobre os pais de Rafael. Ele explicou que passavam boa parte do tempo no exterior. Ela perguntou se ele cozinhava. Ela admitiu que era péssimo. Camila acrescentou que ele compensava pedindo comida desnecessariamente cara. Marlene pareceu encantada por eles terem defeitos. Durante o jantar, Rafael presenteou Larissa e Bruno com uma obra emoldurada de um jovem artista gaúcho em vez de um envelope. Marlene a examinou com desconfiança. Isso é valioso? O importante é que pode se tornar significativo. Rafael respondeu. Um investimento no futuro. Essa frase a agradou enormemente. Mais tarde, ela os encurralou perto da pista de dança. Quando vocês dois vão se casar? Camila congelou. Tinham se preparado para dezenas de perguntas. Não essa. Rafael não hesitou. Quando a Camila estiver pronta. Marlene piscou. Não tenho intenção nenhuma de transformar a vida dela em mais um prazo. Queremos algo duradouro, não algo apressado porque as pessoas esperam isso. A mão dele fechou-se suavemente sobre a de Camila. Ela olhou para ele. Aquela resposta não tinha sido ensaiada. Por alguns segundos, Camila esqueceu que estavam fingindo. Marlene suspirou, aprovando. Um homem paciente. Finalmente. Quando ela se afastou, Camila sussurrou. Isso foi bom. Rafael olhou para ela. Eu quis dizer isso de verdade. Antes que ela pudesse responder, a música encheu o salão. Rafael estendeu a mão. Dance. Eu sou péssima. Eu notei. Você notou. Você dança enquanto limpa as mesas. Camila o encarou, horrorizada. Você viu isso? Infelizmente. Ela riu e o seguiu até a pista. Ele a guiou por passos simples, sem tentar impressionar ninguém. E em algum ponto entre a música e as risadas, a atuação cuidadosamente controlada deles ficou perigosamente fácil. O casamento ficou mais barulhento conforme a noite avançava. Rafael sobreviveu às perguntas de Eduardo sobre o mercado imobiliário e se advogados corporativos entendiam alguma coisa de trabalho de verdade. Quando Eduardo, de brincadeira, o desafiou a ajudar a mover um barril vazio perto da área de serviço, Rafael tirou o paletó e carregou o barril sem reclamar. Eduardo bateu no ombro dele. Certo, você pode ficar. Camila riu mais do que tinha rido em meses. Mais tarde, durante uma dança lotada, o sapato novo dela escorregou. Ela cambaleou, Rafael a segurou na hora. Cuidado! A preocupação dele soou diferente da voz polida que ele usara com os parentes de Camila. Ela olhou para baixo. O sapato ficou para trás. Antes que pudesse se abaixar, Rafael o pegou e ajoelhou-se tempo suficiente para ajudá-la a calçá-lo de novo. Marlene testemunhou tudo. Seus olhos ficaram suspeitosamente brilhantes. Um homem bem-sucedido com modos, ela sussurrou para outra parente. Raro. Camila quis desaparecer. Em vez disso, se pegou observando Rafael. Aquele homem estranho tinha concordado em mentir por ela porque estava entediado. Ainda assim, tudo o que ele fazia quando ninguém exigia que ele atuasse parecia mais gentil do que a própria atuação. Perto da meia-noite, escaparam para fora. Camila tirou os sapatos e sentou-se num banco de madeira com vista para a vinícola escura. Rafael afrouxou a gravata.
Aquilo, disse ele, foi consideravelmente mais difícil do que administrar uma fusão. Você parecia estar se divertindo. Estava. Por quê? Ele olhou em direção ao salão de recepção. Porque tudo importava. Camila franziu a testa. Milhões de reais importam. Não da mesma forma. Ele se recostou. Uma perda financeira vira um número num relatório. Sua tia aprovar de mim deveria significar absolutamente nada para minha vida. Ainda assim, quando ela quase chorou porque eu te ajudei com o sapato, aquilo pareceu mais real do que a maioria das vitórias que tive esse ano. Camila ficou quieta. Depois fez a pergunta que vinha evitando. Quando você disse a ela que eu era real, isso fazia parte da história? Rafael olhou para ela. Não. A resposta veio rápido demais para ser estratégica. No meu mundo, ele continuou, as pessoas estão constantemente decidindo qual versão de si mesmas pode me ser útil. Você não faz isso. Eu literalmente estou fingindo ser sua namorada porque você me pediu. E porque eu estou te pagando? Sim. Ela apreciou que ele não tenha romantizado a realidade financeira dela. Rafael continuou. Você se preocupa com seu irmão. Você trabalha demais. Reclama quando o café está ruim. Acha que arte cara às vezes parece ridícula. Você não está tentando virar outra pessoa por causa do meu dinheiro. Camila sorriu. Esse deve ser o elogio mais estranho que já recebi. É o mais sincero que dei em muito tempo. A música explodiu de novo lá dentro. Camila suspirou. Devíamos voltar. Tem mais uma tradição antes, ela explicou. O lançamento do buquê. Rafael tratou aquilo imediatamente como um problema tático. Se pegar o buquê cria pressão extra. Fique lá atrás. Você não consegue calcular um buquê voando. Eu administro incerteza profissionalmente. Você é impossível. Quando as convidadas solteiras se reuniram, Marlene observava ansiosa de lado. Larissa se virou e jogou o buquê. Ele voou direto para Camila. Rafael reagiu por instinto. Ficou entre ela e as flores, puxando Camila de lado como se a protegesse de um objeto caindo. O buquê voou por cima deles e caiu nos braços de Bia. Bia olhou para baixo horrorizada. Do outro lado do salão, Marlene encontrou um novo alvo. Camila quase desabou de tanto rir. Rafael Duarte, você acabou de me defender de flores? Mitigação de risco bem-sucedida. É melhor a gente ir embora antes que você comece a administrar o bolo. Despediram-se. Marlene abraçou Camila e sussurrou. Você se saiu bem. As palavras incomodaram Camila mais do que ela esperava. Como se escolher o homem certo fosse uma conquista. Como se sua vida só tivesse se tornado respeitável porque Rafael estava ao lado dela. No carro voltando para Porto Alegre, ela ficou em silêncio. Por fim, Rafael disse. Algo mudou. Camila olhou pela janela. Minha tia acha que minha vida é bem-sucedida agora. Não era isso que você queria? Eu achava que sim. Ela se virou para ele. Mas ontem eu era a mesma pessoa. O mesmo trabalho, o mesmo irmão, as mesmas dívidas. Hoje ela olhou para mim diferente porque achou que um advogado rico me queria. Rafael não disse nada. Isso é horrível. Depois de um instante, ele respondeu. Então talvez a gente tenha resolvido o problema errado. Camila olhou para ele. Com toda a sua confiança, Rafael parecia inseguro. E aquela insegurança o fez parecer mais humano do que qualquer coisa que tinha feito o fim de semana inteiro. Diante do prédio de Camila, Rafael desligou o motor. O silêncio entre eles pesava mais do que o de antes do casamento. Ainda temos a parte financeira do nosso acordo. Ele disse. Amanhã, Camila, por favor. Ele parou. Eu sei o que combinamos, mas agora eu não quero que esse fim de semana termine com uma transferência bancária. Rafaela observou. Está bem. Ela suspirou. Eu também não acredito que tédio tenha sido o motivo real pelo qual você fez isso. Ele olhou para frente pelo para-brisa. Camila esperou. Por fim, ele falou. Minha vida inteira é transacional. Isso parece solitário. É eficiente. Não foi isso que eu disse. Rafael quase sorriu. Depois sua expressão ficou séria. As pessoas trazem problemas até mim porque esperam que dinheiro resolva tudo. Quando escutei você, eu poderia ter pago um ator profissional. Poderia ter te apresentado a alguém. Em vez disso, quis participar. Por quê? Porque você precisava de alguém, não de alguma coisa. Camila sentiu a garganta apertar.
Por um fim de semana, Rafael continuou. Eu fui útil sem ser uma conta bancária. Ela assentiu devagar. Obrigada por ser útil. De nada. Ele enfiou a mão no bolso e lhe deu um cartão contendo apenas seu nome e um número privado. Vamos precisar de uma separação crível eventualmente. Camila riu. Claro, você já planejou nossa separação. Não podemos deixar pontas soltas. Talvez daqui a um mês a gente decida que você ficou obcecado por comprar uma casa e se opôs a piso de mármore. Perfeito. Na noite seguinte, se encontraram de novo, dessa vez num parque com vista para o Guaíba. Rafael chegou sem terno, como combinado. Camila quase não o reconheceu. Tão mais jovem parecia num suéter simples. Discutiram a separação fictícia por talvez 15 minutos. Depois conversaram por quase 2 horas sobre tudo mais. Camila descreveu os turnos extras que fazia para sustentar o irmão mais novo. Rafael admitiu que colecionava livros raros que quase nunca abria. Isso é incrivelmente idiota, ela disse. Finalmente, uma avaliação honesta. Ele riu. Antes de se despedirem, Rafael ofereceu algo inesperado. Meu fundo tem um problema. Falta de dinheiro. Falta de realidade. Ela o encarou. Ele explicou que suas equipes criavam apresentações cheias de linguagem que nenhuma pessoa comum leria de boa vontade. Quero que você as revise. E eu sou garçonete. Exatamente. Isso não é qualificação. Pode ser a melhor disponível. Ele propôs se encontrar uma vez por semana. Ela diria quais ideias soavam claras, arrogantes, sem sentido ou desconectadas das pessoas comuns. Ele a pagaria de forma justa, sem fingimento, sem relacionamento falso. Estritamente profissional. Camila estendeu a mão. Combinado. Os encontros semanais deles se tornaram inesperadamente importantes. Camila continuou trabalhando no Café Vale Verde, mas parou de aceitar todo o turno duplo que aparecia. Pagou contas atrasadas e conseguiu um reforço melhor para o irmão. Toda quarta à noite, entrava no mundo de Rafael e o criticava. Essa apresentação está péssima. Por quê? Porque ninguém fala assim. Essa frase veio da nossa diretora de comunicação. Sua diretora de comunicação precisa de amigos fora do mundo financeiro. Rafael ria e reescrevia tudo. O arranjo estranho, aos poucos, virou amizade. Camila descobriu que Rafael odiava jantares formais, mas comparecia mesmo assim. Rafael descobriu que o maior medo de Camila não era a pobreza em si, mas passar tantos anos sobrevivendo a ponto de esquecer como viver. Por fim, executaram a separação fictícia. Camila contou a Marlene que Rafael queria avançar rápido demais e tinha ficado irracional sobre o projeto da casa imaginária. Marlene ficou decepcionada. Mas, pela primeira vez, Camila se recusou a pedir desculpas por estar solteira. Eu prefiro ficar sozinha a escolher alguém só porque todo mundo espera isso. Marlene ficou em silêncio. Depois, inesperadamente, assentiu. Talvez eu tenha pressionado demais. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que Camila já tinha recebido dela. A mentira delas tinha começado porque Camila queria a aprovação de Marlene. Ainda assim, encerrá-la ensinou que ela já não precisava mais dela. Semanas depois, Rafael estava parado junto à janela do apartamento antes do encontro habitual deles. Quando Camila entrou, soube na hora que algo estava errado. Você está com a armadura de novo. Ele olhou para o próprio terno. Preciso viajar. O sorriso dela desapareceu. Por quanto tempo? Meu fundo está fechando uma grande aquisição internacional. Preciso me mudar para Zurique por pelo menos 1 ano. O estômago de Camila se apertou. Quando? Amanhã. Ela o encarou. Você planeja mercados em continentes diferentes, mas esperou até um dia antes de partir para me contar. Eu não sabia como. Aquela confissão doeu mais do que uma desculpa doeria. Pela primeira vez, Rafael Duarte tinha encontrado um problema que não conseguia resolver com preparação. Rafael entregou a Camila um envelope. Ela balançou a cabeça na hora. Não, abra. Dentro havia documentos cobrindo as despesas escolares do irmão dela e o depósito de um apartamento melhor, mais perto do trabalho. Rafael, isso é demais. Não é caridade. É o que gente rica diz quando dá quantias enormes de dinheiro para as pessoas. Então chame de investimento. Em quê?
na sua estabilidade. Ela ergueu os olhos. Ele estava tentando soar formal porque a linguagem de negócios o protegia de precisar dizer adeus. Camila finalmente entendeu isso. Vou aceitar a ajuda pelo meu irmão, ela disse. Mas não vou virar mais um dos seus projetos. Você nunca foi. Os olhares se encontraram. O quarto ficou dolorosamente silencioso. Camila deu um passo à frente e o abraçou. Dessa vez, não havia gesto ensaiado, nenhuma tia observando, nenhum acordo definindo por quanto tempo o contato deveria durar. Adeus, Rafael. Adeus, Camila. Depois que ele partiu para a Suíça, a vida ficou mais quieta. Camila se mudou para um apartamento pequeno que conseguia manter sozinha. O irmão dela melhorou na escola. Continuou trabalhando no Café Vale Verde porque gostava do ritmo familiar, mas não vivia mais com medo constante da próxima conta. Toda manhã, Diego deixava um expresso excelente ao lado dela. Cliente anônimo, ele sempre alegava. Camila, com o tempo, parou de fazer perguntas. Meses se passaram. Ela mandava a Rafael e-mails ocasionais sobre o irmão e o trabalho. As respostas dele eram breves. Continue construindo algo que seja seu. Fique com os pés no chão. Não deixe o Diego escolher as fontes das apresentações. Ela guardava cada mensagem. Marlene aos poucos parou de perguntar quando Camila iria se casar. Bia, porém, virou a nova obsessão de Marlene depois de pegar o buquê de Larissa, o que gerou diversão infinita para todos, menos para Bia. Diego começou a fazer aulas noturnas de gestão hoteleira. Camila o ajudava a estudar contabilidade porque, depois de meses ao redor de Rafael, balanços já não pareciam mais completamente estranhos. Uma nova colega chamada Fernanda entrou na cafeteria e incentivou Camila a se candidatar a um cargo de supervisão. Você já toca esse lugar sozinha, sempre que a gerente some, Fernanda disse. Camila hesitou. A versão antiga dela teria se preocupado por não ter qualificações. A nova versão se candidatou. Conseguiu o cargo. Quase um ano depois da partida de Rafael, numa manhã amena de primavera, Camila estava limpando o balcão quando Diego trouxe o expresso dela incomumente atrasado. Você está falhando, ela disse. Problema com o fornecedor. Você é o fornecedor. Diego, de repente, ficou extremamente interessado na máquina de café. A porta da frente se abriu. Camila levantou os olhos. Rafael estava ali, sem gravata, jaqueta leve, a mesma expressão calma, olhos diferentes. Por vários segundos, nenhum dos dois se moveu. Então, ele caminhou até o balcão. Bom dia, Camila. As mãos dela se apertaram em volta do pano. Você voltou, Zurique sobreviveu. E seu fundo? Estável. Parabéns. Ainda há um assunto pendente. Ela ergueu uma sobrancelha. Rafael apoiou as mãos no balcão, onde o acordo ridículo deles tinha começado. Passei quase um ano cercado de gente perfeitamente organizada, reuniões perfeitamente agendadas e decisões perfeitamente previsíveis. Isso soa como o seu sonho. Eu também achava. Ele olhou para ela. Foi insuportável. Camila tentou não sorrir. Eu descobri uma coisa. O quê? Estabilidade vale muito pouco se não há ninguém por perto disposto a perturbá-la. Atrás dele, Diego desapareceu silenciosamente para a cozinha. Rafael continuou. Senti falta das quartas à noite. Senti falta de ouvir que minhas ideias eram péssimas. Senti falta de alguém que se importava mais com o irmão passar de ano em matemática do que com o mercado subir. Rafael, sem contrato dessa vez. Sem biografia falsa? Não, nenhuma casa imaginária. De jeito nenhum. Você tem opiniões péssimas sobre piso. Ela riu. Ele apontou com a cabeça para o café dela. E presumo que o expresso anônimo tenha sido satisfatório. Camila o encarou. Foi você? Eu queria que uma coisa pequena na sua vida continuasse previsível. Ela olhou em direção à cozinha. Diego. Nenhuma resposta. Rafael sorriu. Ele manteve sigilo de forma admirável. Camila olhou de volta para ele, os olhos brilhando. O que acontece agora? Ele apontou para a mesa antiga dele, no canto. Eu peço um expresso. Você termina seu turno e depois tomamos café como duas pessoas que já não precisam de uma história preparada com antecedência. Camila o considerou. Isso soa perigosamente sem plano. Estou tentando algo novo. Ela mesma serviu o expresso dele. Rafael voltou para sua velha mesa de canto.
Mas nenhum dos dois voltou a ser quem tinha sido antes daquele fim de semana estranho. Não se apressaram para fazer promessas. Camila tinha aprendido o que acontecia quando as expectativas alheias ditavam a forma da sua vida, e Rafael tinha passado anos demais tratando a incerteza como algo a ser eliminado. Decidiram que o que quer que crescesse entre eles cresceria sem roteiros, sem atuação, sem prazos. Marlene soube que Rafael tinha voltado em questão de dias. Naturalmente, sua primeira ligação começou exatamente como Camila esperava. Então, vocês dois estão juntos de novo? Camila sorriu. Estamos passando tempo juntos. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente isso. E casamento? Tia Marlene? Marlene suspirou. Tá bom, eu estou aprendendo. Essa frase significou mais do que Camila esperava. Rafael retomou os encontros de quarta-feira com ela. Embora Camila já não trabalhasse mais para ele, apenas como consultora de realidade, começou a fazer cursos noturnos de administração. Em parte porque descobriu que entender de dinheiro lhe dava escolhas que nunca tinha tido antes. Rafael a incentivava, mas parou de tentar resolver toda dificuldade sozinho. Quando Camila tinha problemas com um trabalho da faculdade, ele oferecia conselhos em vez de contratar alguém para terminar por ela. Quando o irmão dela precisava de ajuda, Rafael perguntava antes de intervir. Quando Rafael se enterrava em trabalho, Camila lembrava a ele que eficiência não era o mesmo que viver. Diego acabou virando subgerente do Café Vale Verde. Fernanda assumiu boa parte dos antigos turnos de Camila. Bia começou a namorar alguém que conheceu completamente sem a interferência de Marlene, o que Marlene achou suspeito, mas tolerou. Numa noite tranquila, quase 2 anos depois do casamento que tinha começado tudo aquilo, Camila e Rafael dirigiam pelo interior, fora de Porto Alegre. Passaram por vinícolas e locais de casamento brilhando sob fileiras de luzes. Camila olhou pela janela. Engraçado. O quê? Eu achava que chegar a um casamento com o homem certo provaria que minha vida era bem-sucedida. Rafael assentiu. E agora? Agora eu acho que sucesso é conseguir chegar sozinha sem sentir vergonha. Ele sorriu. Isso soa caro. Me custou uma quantidade nada razoável de caos emocional. Então o retorno foi excelente. Camila riu. Ela um dia tinha acreditado que estabilidade significava ter dinheiro suficiente, um parceiro respeitável, uma casa e parentes que parassem de fazer perguntas. Rafael tinha acreditado que estabilidade significava controlar cada variável até que nada pudesse surpreendê-lo. Os dois estavam errados. Conforme as pessoas envelheciam, Camila percebia que a vida raramente ficava mais simples. Os pais envelheciam, o trabalho mudava, as amizades se afinavam ou se aprofundavam, os corpos se cansavam, as economias importavam, as contas continuavam reais. O amor podia desaparecer apesar das boas intenções. E a oportunidade às vezes chegava disfarçada de inconveniência. Havia sabedoria em se preparar para o amanhã, mas a preparação sozinha não conseguia criar uma vida com sentido. Segurança importava porque o medo esgotava as pessoas. Dinheiro podia comprar remédio, educação, moradia, tempo e escolhas. Camila jamais fingiria o contrário. Pobreza não era nobre, e luta não formava caráter automaticamente. Ela era grata por cada porta prática que a ajuda de Rafael tinha aberto. Mas a mudança mais profunda não tinha vindo do dinheiro dele. Tinha vindo de ser levada a sério. Uma pessoa tinha olhado para um problema que a envergonhava e o tratado como digno de atenção. Isso lhe dera espaço suficiente para começar a se tratar da mesma forma. Rafael aprendeu algo parecido. Uma conta bancária robusta o tinha protegido de incontáveis inconveniências. Ainda assim, também o tinha deixado evitar dependência, vulnerabilidade e surpresa. Camila o lembrava de que ser necessário era diferente de ser útil, e ser admirado era diferente de ser conhecido. Ambos descobriram que a dignidade cresce quando a ajuda é oferecida sem posse e aceita sem rendição. Talvez fosse isso que a maturidade acabasse pedindo de todo mundo: parar de medir uma vida boa pelas aparências e começar a medi-la pela verdade. Não se os parentes aprovavam, não se os estranhos tinham inveja, não se todo plano dava certo, mas se as pessoas ao seu lado conseguiam ver quem você realmente era e continuar ali,
sem exigir que você atuasse. Camila recostou a cabeça no banco e observou as luzes da vinícola desaparecerem atrás deles. Anos antes, precisara de um namorado até o dia seguinte. O que realmente precisava era de permissão para parar de construir sua vida em torno das expectativas alheias. Rafael tinha acreditado que estava salvando-a de um casamento incômodo. Em vez disso, os dois tinham salvado um ao outro de vidas que pareciam estáveis por fora, mas que tinham esquecido como se sentir reais. E dessa vez, não havia contrato nenhum dizendo o que aconteceria a seguir.